Bom dia, irmãos. Estão ouvindo bem? Está funcionando direitinho isso aqui? Então tá. Primeiro, eu queria dar alguns avisos. O Cristiano, ele quer reunir com os pais dos jovens para falar sobre o retiro dos jovens no final do culto. Então, vocês, por favor, procurem o Cristiano ali na churrasqueira. Tá bom? Um outro aviso para os solteiros. Não, já percebi. Então, solteiros, vocês têm uma devocional no sábado, dia 23 de maio, às 15h30, na residência do Cazu. Tá bom? Vocês já têm o endereço do Cazu, não preciso passar, né? Então tá, vocês vão ter uma devocional com o Cazu, com Alexandre Gurgel. Levar, comes e bebes. Tá bom? No sábado, dia 23, às 15 horas. Também eu tenho aqui uma carta da Patrícia Siegel, que é a responsável pelas crianças de toda a igreja. E como a gente vai juntar, vocês viram aqui no vídeo que está confirmado o nosso primeiro culto na nova sede, dia 14 de junho. Confesso que quando eu olho as obras, eu não acredito que vai estar pronto até dia 14 de junho. Mas quem entende de obra diz que agora é só retirar entulho e pintar, que está tudo beleza, tal. Então diz que isso é rápido. Então está confirmado o nosso culto, dia 14 de junho. E obviamente, irmãos, vai ser o primeiro dia que a gente vai estar com a igreja inteira lá. Vai precisar de uma boa estrutura para as crianças. Então, a Patrícia Siegel quer ter uma reunião. Então, eu vou ler o que ela escreveu para vocês, tá bom? Por esse motivo, né, pela união, estamos recrutando voluntários que desejem servir com seus dons e que tenham talentos artísticos ou para o ensino. Selecionaremos pessoas para as seguintes vagas. Uma contadora de história. Quem será a melhor contadora de história aqui, hein? 2 professores de música, 4 professores de artes plásticas, seja pintura, modelagem, etc. Um professor de artesanato e ou marcenaria. Nossas crianças vão ter tudo isso agora? Rapaz. Um professor de culinária. Acho que eu vou querer estar no Ministério das Crianças agora. 12 mentores. Irmãos que queiram estreitar relacionamentos com um grupo de 25 a 27 crianças da mesma idade. Não da mesma idade do mentor. Crianças da mesma idade. 5 professores específicos para os de 2 a 3 anos. Para crianças de 2 a 3 anos. 5 auxiliares de sala para crianças de 2 a 3 anos. 5 discípulos específicos para trabalhar com culto infantil. Nesta função, precisamos de irmãos dispostos a se aprofundar na área de adoração infantil. 5 pedagogos ou estudantes de pedagogia, isso tem aos montes, na igreja que eu sei. Um auxiliar de biblioteca e videoteca. Solicitamos aos interessados comparecerem ao primeiro encontro no dia 23/5, às 15 horas. Então, sábado que vem, 15 horas, no setor leste. Na rua Pedro Belegardi, próximo ao metrô Carrão. Pedimos que divulguem estas informações, gostaríamos de reunir o maior número de voluntários possíveis neste encontro. Na tarefa de evangelizar as crianças, o Ministério Nova Geração precisa também da sua ajuda, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Isaías 41:13. Muito obrigado, Patrícia, Leonor e Adrian, do Ministério Nova Geração. Tá ok? Bom, então vou contar meu tempo a partir de agora, tá? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. E hoje os Top Guns estão aqui do lado. Deu para perceber, né? Essa semana eu estava pensando, estava lembrando como nos sentíamos há alguns anos atrás, não é?
a economia brasileira estava bombando, IPI zero, alguns compraram carros zero, né, nessa época, boom imobiliário, financiamento fácil, crédito fácil. Então o Brasil começou a vender apartamentos, você via subindo prédio, atrás de prédio. Avião para os Estados Unidos faltava, porque todo mundo queria viajar para os Estados Unidos, e o brasileiro estava gastando muito em Miami, disse que eles estavam super felizes com tanto brasileiro gastando em Miami, que estão até cogitando não ter mais visto para os Estados Unidos, para o Brasil. Né? Porque a economia estava... Lá, professor de português era o que eles queriam ensinar português lá nos Estados Unidos. De tanto brasileiro que estava indo para lá. O Brasil ia sediar a Copa, e dava aquela sensação, uau, o Brasil vai sediar a Copa, vai sediar a Olimpíada, e um sentimento de, uau, somos importantes, agora o Brasil vai. Não é? Vai, não sei para onde. E hoje? Hoje a gente não tem nem água. Cada mês a conta de luz chega, 20% de aumento. E 20% você fala, ué, onde é que eu estou gastando? Eu não comprei ar-condicionado. E cada mês a luz está mais alta. Corrupção, manifestações, uma crise absurda. Eu realmente não sei onde começou. Não sei se esse sentimento que tem hoje, não sei se começou quando veio o Mensalão, ou Lava Jato, ou se começou depois do 7-1. O Elias falou que foi depois do 7-1. Depois do 7-1 parece que nosso sentimento é de tristeza. Parece que assim, só vai piorar, não é? O que pode ser pior do que tomar 7-1 na Copa do Mundo? É perder de 7-1 para a Venezuela na Copa América. E por isso nem estão falando muito da Copa América que vai acontecer agora, daqui a pouco. Mas, eu não sei se você já sentiu isso, mas aquele sentimento de, está muito ruim. Será que vai piorar? Será que tem como piorar? Sabe aquele sentimento de, as coisas estão indo de mal a pior? Você liga o noticiário ou abre a internet numa página de notícia, é deprimente. É só morte, fulana morreu assim, fulano morreu assim, pai que... aquelas coisas horríveis. Nem dá vontade de repetir as notícias da semana aqui. Nem dá para a gente lembrar das notícias, porque é deprimente pensar no que aconteceu. Quanta violência moral, física. Quanta coisa absurda. E não é só no Brasil, né? A gente tem acompanhado agora aqueles barcos enormes saindo do norte da África com um monte de gente. Milhares de pessoas estão à deriva no Mediterrâneo, tentando fugir de violência, de todo tipo de mal que as pessoas fazem umas com as outras. E eu já pensei isso. Deus... Não chegou a hora ainda de Jesus voltar? Olhando para as coisas que acontecem, não chegou a hora ainda? O que mais vai precisar acontecer? Tem como ficar pior? Tem como o ser humano se tornar pior do que ele está hoje? Não é possível. É um termo comum da gente ouvir assim, é o fim do mundo. A gente lê a notícia e alguém fala assim, é o fim do mundo. Por isso eu escolhi esse trecho para a gente estudar hoje. Romanos capítulo 1, porque ele é muito didático para nos explicar por que essas coisas acontecem e por que o ser humano está desse jeito. Vamos orar. Pai, queremos olhar para o Senhor hoje. Olhar para os seus atributos, lembrar que o Senhor é um Deus cheio de graça, lembrar que o Senhor é um Deus cheio de bondade, cheio de amor, Pai, que tem nos abençoado ricamente, tem cuidado das nossas vidas, tem nos direcionado,
tem nos dado a sua palavra, tem nos dado o seu Espírito, deu seu Filho para morrer por nós. Pai, nós queremos lembrar da sua grande misericórdia, do seu grande amor, do seu poder, Pai, também, e também entender um pouco da sua justiça hoje, Pai. Ajuda-nos a compreender o que é a justiça do Senhor. E Pai, ajuda-nos a ter esse temor, a olhar para o Senhor com admiração, por o Senhor ser um Deus tão bondoso conosco, que quer nos dar uma vida tão diferente daquilo que nós temos enxergado hoje ao nosso redor. Por favor, cuida dos nossos corações e ajuda-nos a compreender as coisas espirituais, para que saiamos daqui mais próximos de Ti, mais decididos, Pai, a estar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sabe, o contexto aqui era o seguinte: Paulo não conhecia a igreja de Roma. Nós vamos voltar ao texto daqui a pouquinho, pouco a pouco, mas precisamos entender do que se tratava. Paulo não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma tinha sido fundada por cristãos que tinham estado em Jerusalém, em Pentecostes, então foram para Roma e fundaram a igreja lá. Não foi uma missão, como Paulo fazia em outras cidades, que ele chegava, ia para a sinagoga e tentava ensinar. Roma não, ela começou de cristãos que foram morar lá, tá certo? Essa igreja, ela não tinha muitos judeus, porque Cláudio
em 49 e 50, o imperador, ele tinha expulsado os judeus de Roma. E judeus cristãos de Roma. Então, essa igreja já não tinha mais muitos judeus. Era uma igreja majoritariamente constituída de pessoas que vinham do mundo pagão. Não eram pessoas que tinham adorado Deus, um único Deus, como judeus, né, e cristãos. Era um mundo politeísta. Então, os cristãos lá de Roma tinham vindo de um mundo assim. Eles tinham uma cultura muito impregnada da cultura grega. Eles falavam grego, porque eles tinham ganhado a guerra da Grécia, tinham dominado o mundo, mas ainda permanecia a cultura grega, com seus deuses, com todas aquelas coisas. Assim era a cidade de Roma. Tem um versículo aqui que fala sobre quando Cláudio expulsou os judeus de lá, em Atos 18, versículo 2, fala exatamente isso. Priscila e Áquila, que ajudaram muito Paulo na construção da igreja lá, eles tinham vindo de Roma, exatamente porque Cláudio havia expulsado os cristãos dali. Né? Priscila e Áquila eram um casal, era um exemplo disso. Por que os judeus cristãos tinham sido expulsos lá, 10 anos antes dessa carta ser escrita? Paulo planejava visitar essa igreja. Ele sabia que era uma cidade muito importante. Roma tinha 1 milhão de habitantes, era a capital do império. E por isso os teólogos, muitos teólogos concordam e consideram o livro de Romanos, a carta de Romanos, como a principal carta de Paulo, ou como a mais completa, como aquela que dá a teologia, aquilo que os teólogos vão considerar muito importante para a gente entender a justiça de Deus e como Ele nos salva. Então, a teologia da justiça, ela é explicada muito bem com a carta de Romanos. E os teólogos consideram assim. Por isso que hoje o que a gente vai falar é a justiça de Deus. E entender que essas coisas que acontecem são por causa da justiça de Deus. E a gente vai tentar entender isso. O que é a justiça de Deus? No versículo 16 e 17, pouco antes desse trecho que nós lemos, ele fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aqui ele está falando grego, querendo falar gentios. Ele fala grego porque a cultura era grega e eles entendiam bem isso. Grego é gentio. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse trecho que ele tirou aqui, ele tirou de Abacuque 2:4, que é isso que fala lá em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Que na nossa Bíblia aqui, se você for lá em Abacuque 2:4, está escrito, o justo viverá pela fidelidade. Né? Ou seja, vamos ser considerados justos por nos mantermos na nossa fé, na nossa fidelidade a Deus. Sabe, é uma discussão teológica que muitas pessoas falam, não, nós somos salvos pela graça, só pela graça. Para contrapor o que Tiago 2 fala sobre obras. E aí fica aquela discussãozinha que eu não vou entrar nessa discussão de novo hoje, porque a gente já estudou várias vezes sobre isso, e não é bem o ponto que eu vou querer falar aqui hoje. Obviamente, e resumindo o que já temos aprendido, é que nós somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, mas essa fé resulta na nossa obediência. Porque se nós não estamos obedecendo, que fé é essa que nós temos? Que fé é essa que não traz obediência a Deus? Então, eu não vou entrar nisso, isso é um ponto que nós já compreendemos. Sim, somos salvos pela fé, somos salvos pela graça. Mas essa fé e essa graça resulta na nossa gratidão e na nossa obediência a Deus. E algo está errado se não estamos gratos e se não estamos sendo obedientes. O que a Bíblia fala, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E vamos começar aqui no versículo 18, quando ele fala, portanto a ira de Deus é revelada dos céus, pá, contra toda maldade e injustiça. O que você entende com a ira de Deus?
Não é aquilo que nós imaginamos sobre ira, quando a gente vê as pessoas cheias de raiva, ódio, vingança. Não é isso. A palavra ira de Deus é a manifestação de Deus, a reação que Deus tem contra a maldade, contra a injustiça, contra o pecado. Porque Deus não pode ficar sem fazer nada, com tanta maldade, com tanta injustiça. Deus faz algo. E o seu agir contra isso é considerado, então, a ira de Deus. A ira é o que Deus faz. E não é a ira futura do dia do juízo, que também vai acontecer. E aí no capítulo 2, no versículo de 5 a 11, em casa você pode ler, ele fala sobre a ira de Deus no dia do juízo, que vai destruir os que são contra Deus, aquela coisa toda do julgamento. Você pode ler lá sobre a ira do último dia. Mas aqui a Bíblia fala que a ira de Deus é revelada dos céus para nós hoje, aqui na terra, hoje já. Há uma manifestação de Deus, há uma reação de Deus cada dia. Lembra daquele ditado que muitas pessoas falam quando estão com raiva de alguém? Aqui se faz, aqui se paga. Quantas vezes você já ouviu isso? Aqui se faz, aqui se paga. Não, isso não está na Bíblia, tá? Mas é mais ou menos isso que a Bíblia aqui está falando, que Deus manifesta a sua ira dos céus contra toda a injustiça e contra toda a maldade. Os pecados, eles têm consequência aqui na terra. E nós temos visto tanto sofrimento ao nosso redor, nas nossas próprias vidas, nas nossas famílias, resultado de pecado. É muito difícil encontrar uma família que não tem um caso de alcoolismo. Você vai conversando, você sempre tem, não tem caso de alcoolismo na minha família. Ah, mas tem divórcio por perto, adultério, tanto sofrimento. Na minha família eu vejo tudo isso, vejo alcoolismo, eu vejo divórcio, tão próximo, eu vejo meus parentes queridos sofrendo consequência de pecado. Há 10 dias, um amigo próximo da nossa família teve um infarto fulminante. Ele passou boa parte da sua vida bebendo, fumando. Pode ser que isso tenha acarretado consequências na sua saúde. Pode ser que isso tenha sido o motivo principal do seu infarto. Mas também, sua esposa, de 20 anos, não aguentou mais. E ele estava 45 dias separado da esposa, numa angústia, sofrendo. Ele falava para a irmã dele com quem ele foi morar, que ele não estava aguentando a separação. Quando sofreu o infarto e foram reanimá-lo, e ele voltou, ele falou, eu não vou voltar, pode esquecer. Ele queria morrer. Não sei, não quero fazer esse julgamento, desculpa. Mas assim, a angústia, provavelmente esse tenha sido o motivo principal. O coração apertado, tanto sofrimento. Por tanta escravidão do pecado. Sabe, aqui ele fala que essa ira é revelada dos céus contra a injustiça e a impiedade porque os homens suprimem a verdade de Deus. Aquilo que de Deus pode se conhecer. Sabe, aqui, todo esse processo de decadência humana que a gente vê durante esse trecho, porque a coisa vai ficando pior, né? Repararam como foi no trecho? E existem outros trechos na Bíblia que falam sobre a progressão do pecado e como, primeiro é assim, depois o pecado amadurece e tal, e aí, quando ele está maduro, produz morte. Né? A Bíblia tem algumas passagens que mostram que a coisa de entrar no pecado é lenta e pouco a pouco consome e destrói nossas vidas. Aqui é um trecho assim, que mostra a progressão do pecado, que se inicia dessa maneira, com a supressão da verdade de Deus. No plano de Deus, na visão de Deus, tudo era perfeito.
A criação, como nós já cantamos aqui hoje, o seu poder que envolve a criação. E em várias músicas a gente fala sobre isso. A criação é perfeita. Os atributos de Deus, a Bíblia fala, são completamente visíveis. Ninguém tem desculpa por não conhecer Deus. Um irmão nosso escreve num estudo sobre Romanos 1, ele fala que Deus escreveu fala de diversas maneiras, e ele tem 2 livros. Um livro é o livro da natureza, é um livro de obras, as obras dele, a sua criação, que é a natureza, que nós olhamos e nós entendemos Deus, nós enxergamos Deus olhando para a natureza. E o outro livro é o livro de palavras, que é qual? A Bíblia. Então Deus escreveu 2 livros para nós. Um livro que é a sua obra maravilhosa, a natureza. E outro livro que é a Bíblia. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou químico. Estudei química. E quando você vai estudar química, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber, foi o primeiro contato que eu tive com ateus. Eu não lembro de ter tido contato com ateus antes disso. Mas lá na faculdade, parece que no meio da ciência, era moda. Era bonito você falar assim, eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência. Como se uma coisa fosse completamente oposta à outra. E hoje, cada dia mais, as coisas, os cientistas estão convergindo para coisas que as duas coisas podem caminhar juntas. Sim, Deus comprova a ciência, e a ciência tem comprovado cada vez mais Deus. No início do século passado, os cientistas não queriam acreditar em Deus, porque a ciência estava evoluindo tanto, né, no início do século passado, no início de 1900, coisas maravilhosas estavam descobrindo, que eles começaram a falar, não existe Deus, nós somos os bambambãs, os homens agora vão explicar todas as coisas, e tal. Veio a soberba. Muito tempo atrás, na época dos alquimistas, já ouviram falar dos alquimistas? Eles queriam encontrar o elixir da vida, aquilo que ia dar vida eterna. Né? Ou queria transformar latão em ouro, né? Que eles chamam de ouro de tolo. Latão em ouro, e ganhar dinheiro com isso. Só que eles vinham da cultura grega, então eles acreditavam em deuses. Então eles trabalhavam, mas eles também oravam para conseguir chegar naquilo que eles queriam. Por isso vem a palavra laboratório. Labor, trabalho. Oratório, oração. Então, laboratório era um lugar de trabalho e oração. Era assim os alquimistas. Interessante, né? Laboratório, é lugar de trabalho e oração. Hoje só trabalham lá no laboratório, ninguém ora. Pelo menos nunca vi lá. Você viu, Cristian? Não tem ninguém orando lá no laboratório. Mas era assim o cientista. Hoje chega a tendência de que, nossa, quase comprova Deus, porque a coisa é tão maravilhosa, a criação, o início de tudo, os físicos querem chegar lá no início, como começou a explosão que deu início à Terra, e eles falam, alguém tem que ter feito isso. E muitos chegam à conclusão, Deus existe. Cientistas têm falado, é impossível não haver Deus, um iniciador de tudo. Mas sabe, mesmo com isso, não dá para a gente conhecer tudo sobre Deus, na natureza. A gente pode ter as grandes evidências sobre Deus, mas saber a vontade dEle, a direção dEle, não é olhando para a árvore, não é sentindo o vento no alto de uma montanha. Né? Lá nós entendemos que Deus é maravilhoso. A Bíblia fala aqui nesse trecho, voltando no trecho, que esses homens são indesculpáveis. No versículo 20 ele fala isso. Não há desculpa para não vermos os atributos de Deus. Mas Deus odeia quando sua verdade é suprimida. E sabe, é fácil você suprimir evidências. Bom, não sei se é fácil, mas é possível suprimir evidências. Advogados fazem isso.
Desculpa, Vitor, Thaís. Mas advogados fazem isso, não é? Tem lá o assassino. Está cheio de evidência que ele cometeu o crime. O que o advogado faz? Ele tenta tirar essas provas, eliminar essas provas, ou desqualificar essas provas, diminuir essas provas, diminuir as evidências. Os caras são presos por, como é que fala? Por preventivamente. Por quê? Porque esses caras podem apagar arquivos. Então, para proteger as provas, para proteger a verdade, você prende o indivíduo. E com a verdade de Deus é a mesma coisa. O que tem acontecido ao nosso redor é supressão da verdade. E Deus odeia isso. A palavra de Deus é pouco falada, é pouco anunciada, é desmerecida, é chacoteada pela televisão, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Supressão da verdade. Começa aí, na supressão da verdade. O que nós devemos fazer? Defender a verdade. Não deixar a verdade ser suprimida. Não deixar falarem mal da Bíblia. Anunciar a verdade. Conhecer mais nosso Deus. Estudar mais sobre sua natureza, sobre seus mandamentos. Ter convicções profundas. E anunciar essa convicção para o próximo. Porque se não fazemos isso, irmãos, estamos favorecendo a supressão da verdade, que é o início de toda a decadência e degradação humana. Sabe, aqui no versículo 21, ele continua falando, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, seus pensamentos se tornaram fúteis, seu coração enlouquecido, insensato, obscureceu-se. O próximo passo, depois que nós não damos atenção, a devida atenção à verdade de Deus, é a ingratidão. Ele fala, você não rende glórias a Deus. Você não rende graças. Você não glorifica a Deus como Deus e não rende graças. Nós temos que entender isso, irmãos e amigos. Se não conhecemos a Bíblia e não estamos conhecendo cada vez mais a Bíblia, nós estamos indo para um caminho de ingratidão e de não dar glórias a Deus. Dar glória a Deus, a palavra glória, ela vem do hebraico. Tem o sentido dela no hebraico e no grego. No hebraico é kabod, que é a mesma palavra da raiz de peso, no sentido de dar valor. Então, a glória de Deus é o exato valor de Deus, intrínseco, o valor que ele tem. Na tradução grega, é um pouquinho diferente. A palavra é doxa, que significa opinião. O valor, mas o valor na sua opinião. Então, a glória de Deus é qual é o valor que Deus tem na sua opinião. Qual é o valor que é atribuído a Deus quando as pessoas ao seu redor olham para você? Elas falam assim, Deus é muito importante realmente, porque ele ora, ele estuda muito a Bíblia. Esse cara, ele é corretíssimo. Nunca vi ele falando um palavrão. Nunca vi ele fazendo algo errado. Aí as pessoas atribuem um valor a Deus. Agora, se olham para nós de maneira... Não, ele não dá muita atenção. Ele é como os outros. Aí, você está dando um outro valor a Deus. Então, é isso que é a glória de Deus. É isso que é glorificar a Deus. É dar a Deus o valor que Ele tem. E mostrar para as pessoas que Ele tem o valor para nós.
Então, glorificar a Deus é viver de maneira a dar para todos os que nos cercam uma correta opinião ou estimativa de quem Deus é. Não render graças é aquele negócio de começar a ficar ingrato. Sabe, muitos oram tanto para casar, né? Depois que casa, fica ingrato com a mulher. Ingrato com o marido. Ou ingrato com o emprego, com o trabalho. Ingrato com o nosso país maravilhoso que Deus nos deu. Eu olho às vezes o que acontece em outros países, irmãos. Eu agradeço tanto a Deus por nascer no Brasil, por estar aqui. E a gente reclama. Começa a ter tanta ingratidão, tantos pensamentos fúteis. Espero que você não assista BBB, tanta futilidade. E a Bíblia fala que nosso coração se torna insensato quando nós começamos a olhar para essas coisas, para as futilidades. Ingratidão. É o próximo passo, né? Você não dá glórias a Deus, você fica ingrato. Você começa a olhar coisas. E a ingratidão é o início da idolatria. Que é o que ele falou aqui, ó. Aí dizendo, vocês sabem, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por que os homens criaram deuses e fizeram imagens, a sua imagem? Porque eles queriam se projetar na divindade. Eles queriam ver na divindade algo humano, ver os pecados deles ali, para poder justificar os seus pecados. Ou seja, o centro do universo não é mais Deus. O centro do universo é o ser humano, é si próprio. A idolatria é a tentativa de você se colocar no centro, colocar suas vontades, seus desejos, seus interesses, aquilo que você quer, é o mais importante do mundo. E aí, qualquer coisa justifica você fazer para que você obtenha os seus resultados. É isso que é criar ídolos. É por isso que os homens criavam ídolos, a sua imagem e a imagem de animais, para materializar aquilo que elas queriam, ao invés do Deus imortal. Eles queriam deuses mortais, parecidos com eles. E nós começamos a criar ídolos. Achamos que qualquer coisa pode ser feita para que o nosso desejo se realize. E aí entra a maldade no mundo e ao nosso redor. Ao mesmo tempo que a gente cria ídolos, ou o homem cria ídolos para se colocar no centro, outros que não criaram esses ídolos, mas começam a adorar esses ídolos, eles vão se tornando mais parecidos com esses ídolos. Então, criaram o Deus da fertilidade. Por quê? Porque é o ser humano querendo ter filhos, querendo procriar, querendo sexo. Deus é do amor. E criaram deuses para todas as coisas aí, para projetar os seus interesses. Aquilo que eles queriam fazer. E aí pode-se tudo. Aí já não há mais lei. Aí eu pergunto para você, uma vez que nós homens suprimimos a verdade de Deus, não tratamos como algo importante ler e estudar a Bíblia e anunciá-la. Uma vez que nós não damos a graça que Deus, damos a glória que Deus merece, que é a glória de Deus, como Deus, tratá-lo como Deus. A partir do momento que nós nos tornamos ingratos e começamos a olhar os nossos ídolos, aquilo que nós queremos, o que resta para Deus? O que resta a Deus fazer conosco, com a humanidade? Nós não suprimimos a verdade e não o adoramos, e idolatramos, invejamos. Deus, na sua bondade, na sua justiça,
É isso que está ensinando aqui o que é justiça. Deus entrega. É isso que você quer? Vá! E ele continua aqui, exatamente isso. No versículo 24, só um trechinho aqui, ó. Ele fala, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Você estranha por que há tanta impureza sexual? Começa lá, não lendo a Bíblia, não dando glórias, sendo ingrato, e aí você começa a olhar e você cai na impureza sexual. Então Deus os entregou às paixões vergonhosas. Ah, nossa, como o homossexualismo está dominando nossa sociedade. É o próximo passo. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A Bíblia fala aqui em 3 trechos, de 2 em 2 versículos. Então Deus os entregou. Então Deus os entregou. Então Deus os entregou. Percebe? Isso é a justiça de Deus. E no 28, eu já li com bastante ênfase no início, eu não vou ler de novo, mas está aqui, tá, letrinha bem pequena, mas vocês lembram, quando ele fala, estão cheios de inveja, homicídio, tal, tantas coisas. Eu não consigo ler nada aqui, irmãos e amigos, que eu não consiga ver um exemplo bem real por perto, para dar. Pode chutar qualquer um aqui. Rivalidades. Essa semana um cara entra e coloca gás de pimenta na entrada do River Plate em campo. Briga entre torcidas, rivalidade. Homicídio. Tem 500 casos no jornal toda semana. Inveja. Cada uma dessas coisas, insensatos, desleais, arrogantes, presunçosos. Cada uma dessas coisas eu vejo tão próximo, exemplos tão perto de nós acontecendo. Você consegue enxergar como esse trecho é real? Como esse trecho é atual? Particularmente eu fiquei pensando nessa hora que ele fala, desobedecem a seus pais. Porque ele fala de coisas tão fortes aqui, né? Homicidas, homicídio, caluniadores, engano, malícia, inveja, bisbilhoteiros, inimigos de Deus, insolentes. Pensam em tudo coisas para praticar o mal. E aí no meio dela eles colocam assim, desobedecem aos pais. E aí ele fala, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei, parece que desobedecem aos pais está meio fora dessa lista, não? Não parece? Não, mas parece tão diferente das... Mas é a palavra de Deus. E eu comecei a pensar, nós não levamos a desobediência das crianças, a desobediência dos nossos filhos, tão a sério como o homicídio. Como a gente estaria agindo se a gente tivesse convicção plena de que quem faz isso merece a morte? Ah, não, Deus está exagerando. Não vamos suprimir a verdade de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu vejo em mim, muitas vezes, a tolerância com a desobediência das minhas filhas, e nós precisamos ser sérios. O mundo está em decadência e nós vemos toda essa decadência também porque ninguém tem assumido, ou muitos não têm assumido o papel de bons educadores dos seus filhos, de colocar no caminho certo, de fazer obedecer, e se eles não obedecerem a nós, que somos as primeiras autoridades em suas vidas, como eles vão obedecer a Deus, como eles vão obedecer aos professores, como eles vão obedecer aos policiais. E é tão fácil encontrarmos crianças mandando nos seus pais. Mandando.
ou nós vamos assumir a responsabilidade por educar nossos filhos e, com amor, com paciência, com os frutos do Espírito, ajudá-los a serem obedientes, ou nós estamos contribuindo para a decadência da sociedade e a decadência na nossa própria família. Irmãos, isso aqui pode parecer que é uma pregação para os gentios. Ele está falando para os cristãos, ele não está falando só para os cristãos saberem como lidar com os não cristãos lá em Roma. Ele está querendo pregar para a igreja. Explicando por que havia tanta maldade, mas nos alertando a ter temor a Deus. Sobre o que vai acontecer com nossas vidas se nós não levarmos a sério. Não é diferente disso que a gente vê. É fácil cairmos em impureza sexual, em pornografia, em traição, se não fizermos as coisas básicas, como aprendemos aqui. De estar com Deus na nossa leitura, na oração, na nossa glória a Deus, na nossa gratidão. As consequências são terríveis. Nos próprios versículos 24, 26 e 28 ele fala, olha lá, a degradação do seu corpo entre si, quando ele fala sobre a impureza sexual. E receberão em seu corpo, em si mesmo, o castigo merecido pela sua perversão. As pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Há muito sofrimento gerado pelo pecado, pela injustiça, pela supressão da verdade. Eu queria perguntar uma coisa, irmãos, para terminar. Você se admira pelas coisas que acontecem ao nosso redor? Você fica admirado e fala, uau, o que está acontecendo? Não é possível. Não devemos nos admirar. Isso é resultado de uma sociedade que não busca Deus. Todo o sofrimento que a gente enxerga ao nosso redor é resultado da justiça de Deus, de ter entregado aqueles que não quiseram, mesmo tendo visto sua criação, todos os seus atributos invisíveis, que são claros, não quiseram Deus. Então Deus entregou para eles fazerem o que eles quiseram, o que eles quisessem. E esse é o resultado na nossa vida. Não fomos criados para isso. Nós não temos desculpas para não adorar e servir o nosso Criador. Esse resultado que nós vemos é o resultado de nos colocarmos no centro. E essa é a nossa pergunta. Temos colocado de fato Deus no centro da nossa vida? A coisa interessante de, como eu falei, criar ídolos para ter neles projetado aquilo que nós queremos, ou nos tornarmos parecidos com os ídolos que foram criados quando adoramos o dinheiro, quando adoramos a ganância, né? Ou qualquer outro ídolo criado, um filho e todas as outras coisas que colocamos no centro de nossas vidas. Tem o outro lado também, que é o lado animador para nós. Que é o lado que se temos Deus como nosso ídolo, como nosso Deus, né? Como centro da nossa vida. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, ele fala novamente o resultado. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse é o outro lado da história. O lado animador. O lado de que se nós continuamos firmes na nossa fé, somos batizados em Cristo, nós estamos revestidos de Cristo e ficamos cada vez mais parecidos com Ele. Enquanto aqueles que adoram ídolos ficam cada vez mais parecidos com seus ídolos, nós que adoramos Cristo, ficamos cada vez mais parecidos com Ele. E o resultado final está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12.
Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Sabe, isso é o que vai acontecer no futuro. Nos céus, todos cantando e dando louvor ao único Deus. Revestidos, completamente puros, imaculados, para passarmos a eternidade com Deus. Qual é a mensagem de hoje, irmãos? É que sim, é ótimo ouvirmos sobre a graça e sobre a bondade de Deus. Mas também a sua justiça é igualmente atributo de Deus, como o seu amor e sua graça. Uma vez eu fiz uma pregação aqui e fiz um movimento circular aqui, mostrando que as forças são iguais, para fora e para dentro. A hora que não for igual, a pedra voa, né? E que todos os atributos de Deus são equilibrados. Deus não é mais gracioso do que Ele é justo, e nem mais justo do que Ele é gracioso, né? Mais amoroso. Todos os seus atributos são perfeitamente equilibrados. E nós precisamos compreender o que é a sua justiça. E por causa disso termos temor a Deus, respeito por Deus. Não admirarmos as coisas que estão ao nosso redor. Nem para o mal, nossa, como essas coisas são horríveis. Nem admirar querendo e invejando essas coisas. Nossa admiração tem que estar em Deus. Admirados por Deus. Com temor, com respeito pela sua criação, pela sua bondade, pelo seu amor por nós. E entendermos que a maneira de ajudarmos esse mundo pecaminoso e a decadência humana é pelo anúncio da sua verdade, o anúncio da sua palavra, a glória a Deus refletida por nossas vidas, através de nossas vidas, da glória que nós damos a Deus. As outras pessoas vão ver, vão crer, vão se transformar para ter as melhores bênçãos e os melhores resultados em suas vidas. Nós vamos terminar essa mensagem hoje cantando uma canção que fala exatamente isso. Olhar para Deus com respeito e temor, admirados pela sua criação, pelos seus atos, tudo isso. Então eu queria chamar os cantores para cantarmos Olhamos a Ti.